Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Meus irmãos, hoje nós damos início a uma série de pregações no livro de Salmo. Iremos caminhar pelo primeiro livro, que termina no Salmo de número 41. Então, se você puder abrir o Santo Saltério, no Salmo de número 1. Este primeiro livro de Salmos nos revela a confiança do rei no cuidado de Deus. O ungido do Senhor é aquele que confia no seu Senhor, no seu Deus, no seu libertador. E o Salmo de número 1, junto com o Salmo de número 2, são a introdução do Santo Saltério. E este salmo começa assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Edmar já orou por mim, então no final nós faremos outra oração. O salmista nos apresenta neste primeiro salmo os dois caminhos: o caminho da árvore frutífera e o caminho da palha seca. As figuras da árvore e da palha representam duas pessoas distintas. Uma acredita que a vida está nas palavras de Deus, a outra acredita que a vida está na boca do escarnecedor. Semelhante ao quarto e último discurso de Moisés, em Deuteronômio capítulo 30, o salmista nos mostra estes dois caminhos. O caminho da bem-aventurança é o de obediência por amor. O outro caminho, vinculado à palha, é o da desobediência por cobiça. Neste salmo, a meditação na Torá é colocada como um divisor de águas que sonda o nosso espírito. A meditação na palavra de Deus é colocada como um sinal claro da bem-aventurança, com a intenção de provar o nosso coração. Será que temos um coração como o do ungido do Senhor, que ama a Deus e por isso segue a sua instrução? Será que o nosso coração é como o de Davi, segundo Deus? Será que o nosso coração é como o de Jesus, que tinha como alimento e desejo fazer a vontade de Deus? Ou será que o nosso coração é como o de Faraó,
que mesmo sendo testemunha ocular do poder de Deus, se manteve no caminho da cobiça. Este salmo é como um porteiro, é como um pendão, é como um juiz que julga o coração daqueles que estão na congregação dos justos. Assim como Moisés termina o seu quarto discurso, o salmista inicia o saltério. Hoje, céus e terra são testemunhas contra nós, porque o Senhor nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Que Cristo Jesus nos ajude a perseverar no caminho da vida, amando a Deus neste mundo tenebroso, dando ouvidos à sua voz, a única fonte de vida. Que a voz de Deus, registrada neste salmo, meus irmãos, nos leve à meditação na palavra, à oração da palavra e à comunhão com o corpo de Cristo. Que este salmo impulsione a nossa vida espiritual. Essa é a minha oração e o meu desejo. Os 3 primeiros versículos do nosso salmo apresentam várias figuras, apresentam vários personagens. Há um contraste aqui, há um paralelo entre o bem-aventurado e aquele que é infeliz, aquele que carece da graça do Senhor, aquele que é um ímpio, impenitente. O nosso texto começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não é seduzido por este homem mau. Se você notar, há uma progressão no caminhar do homem mau. E bem-aventurado é aquele que não tem progresso no seu pecado. Ele não progride no pecar. Bem-aventurado é o homem que falta conhecimento da malícia em seu coração. Este é bem-aventurado. O versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nestes 3 primeiros versículos do nosso salmo, Deus nos diz que o seu conselho é como um caminho de vida, é um caminho de bem-aventurança, de bonança, de alívio, de provisão. O sentido completo da bem-aventurança se encontra no conceito que chamamos de salvação por senhorio. Quando Cristo se fez nosso Senhor, a bem-aventurança passou a habitar em nós, tirando o pecado do trono do nosso coração, nos fazendo escravos da vida eterna e praticantes de boas obras. É verdade que ainda somos pecadores, mas este maldito pecado não mais reina sobre o nosso coração. Ele não é mais o nosso Senhor. Nós não somos mais escravos do medo, escravos do pecado.
Quem tem o pecado como seu Senhor, tem a culpa e a morte como seus companheiros. O diálogo e a comunhão que existe entre o ímpio, o pecador e o escarnecedor é de engano e morte. A Torá, a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela nos é dada como mandamento para a vida em Cristo. O mandamento do Senhor hoje, ele cumpre dois papéis. Ele acusa os nossos pecados, e essa acusação mostra o quão mal ainda nós somos. Ao mesmo tempo, essa acusação, por causa do Cordeiro de Cristo, nos conduz ao arrependimento e à confiança que Cristo Jesus é suficiente para nos tornar bem-aventurados, para nos tornar perdoados. Esta lei nos instrui a não escutar este conselho mau, a não andar neste caminho de morte e a não se assentar nessa roda de maledicências e cobiça. Os negativos que encontramos aqui descrevem o bem-aventurado. Olhe, o bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. É uma descrição do coração daquele que foi salvo por Cristo Jesus, daquele que foi tornado bem-aventurado, feliz. Ele não precisa do conselho do ímpio, ele não precisa da sabedoria do mundo. Ele é alguém que foi cativado por aquele que é a própria sabedoria. E estes negativos estão vinculados aos 10 mandamentos. Se você voltar para o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, nós temos o mandamento contra a cobiça. Está escrito em Êxodo 17, na primeira parte deste verso: não cobice a casa do seu próximo. O clímax dos 10 mandamentos é o 10º mandamento. A cobiça é algo interior. Ela nunca é uma coisa exterior, por natureza. Logo, o último mandamento é o eixo da roda de todos os outros. Este negativo contra a cobiça nos mostra que não podemos cobiçar contra Deus e também contra o meu próximo. É assim que eu amo o Senhor. É assim que eu amo o meu próximo, lutando para não cobiçar contra eles. Em resumo, isso significa que não devemos cobiçar contra Deus, porque devemos amá-lo. Não devemos cobiçar contra o nosso próximo, porque também devemos amá-lo, como Cristo nos amou. O bem-aventurado tem como característica o amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O quão maravilhoso, meus irmãos, é saber que a bem-aventurança é um presente que não nos pode ser retirado. A justiça que nos foi atribuída em Cristo Jesus não pode ser revogada.
Este salmo não está nos apresentando um caminho moralista. Este salmo nos está apresentando o bem-aventurado que nos torna bem-aventurados, Cristo Jesus. É na bem-aventurança de Cristo que eu e você nos tornamos bem-aventurados. É na justiça de Cristo que nós somos feitos justificados. É no amor de Cristo que nós conseguimos amar a Deus e amar ao próximo. É na eficácia de Cristo que nós conseguimos dizer não ao pecado. Este salmo não é um salmo moralista, mas é um salmo que nos mostra a dependência do bem-aventurado. Ele é dependente de Deus. Ele carece da graça do Senhor. Ele necessita de um Salvador. Ao olharmos para o Salmo, nos identificamos com o bem-aventurado naturalmente. Eu acho que ninguém olha para este Salmo e se identifica com a palha, com o ímpio, com o escarnecedor. Nós olhamos para o Salmo e a nossa leitura natural é uma leitura que nos identifica com o bem-aventurado. Mas o ser bem-aventurado, de fato, não é fruto de uma identificação que parte de nós. A bem-aventurança não é algo que conquistamos, mas que recebemos pela graça, mediante a fé, que nos torna escravos de Cristo, filhos de Deus e habitação do Espírito. O ser bem-aventurado é passivo, é presente, não é conquista. Veja, o conselho dos ímpios se torna um caminho que leva à roda dos escarnecedores. Isso suscita em nós, ouvintes do salmista, a imagem do culto pagão, onde o escarnecedor adora os seus ídolos de pedra. Se dermos ouvidos ao pecado e à voz de Satanás, terminaremos rendendo culto aos falsos ídolos. E assim como Salomão, que sacrificou o seu corpo e a sua família no altar de Moloque, nós caminharemos. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 6 e 7, nos diz o seguinte, versículo 6, assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre um monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O homem, depois de Cristo, mais sábio que existiu, ao abandonar o conselho do Senhor, foi conduzido à idolatria,
a adoração de falsos deuses. Não nos enganemos, meus irmãos. Se Salomão foi enganado, se Davi foi enganado, nós também podemos ser. Mas o bem-aventurado não é assim. Ele é como Jesus, que medita na lei do Senhor. A meditação bíblica não implica em esvaziar nossa mente, mas sim em enchê-la com substância bíblica e teológica, e então mastigar esse conteúdo. O objeto da meditação do salmista é a lei do Senhor. David Metz nos diz: as palavras de instrução de Deus devem saturar sua vida, dar-lhe orientação, moldar sua mente, formar seus padrões, abastecer suas afeições e inspirar suas ações. A meditação é o elo perdido. É uma disciplina espiritual que abandonamos, mas ela preenche a lacuna entre ouvir a voz de Deus, leitura bíblica, e falar com Ele, oração. Na prática, o salmista nos mostra que entre a leitura da lei e a oração devemos meditar a Bíblia. Os nossos pensamentos livres e os intencionais devem correr para a Escritura e não para os conselhos dos ímpios. A meditação é um pensamento profundo sobre a verdade revelada na Bíblia, para fins de compreensão, orientação, aplicação e oração. Quando Salomão deixa de meditar na lei do Senhor, o conselho de suas esposas ímpias o conduz à idolatria pública. Aquele que conserva a posição humilde e bendita de aprendiz do Senhor, não será enganado pelo conselho do homem mau. Os aspectos negativos atuam como um telescópio. O não andar no conselho, o não se deter no caminho, o não se assentar na roda, funcionam como um telescópio que revela o estado de separação de Deus em que se encontra o homem perdido. Tal separação é caracterizada por conselhos malignos, caminho de morte e, em última análise, zombaria contra Deus. Os escarnecedores não são apenas inimigos escandalosos, mas também estão mais distantes do arrependimento, pois Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Provérbios, capítulo 3, versículo 34. A graça de Deus está distante dos escarnecedores. Estes três negativos preparam um caminho para aquilo que é positivo. O bem-aventurado não é semelhante ao homem mau. Ele medita na lei do Senhor, o que realmente molda o nosso pensamento, molda a nossa vida. O que enche a nossa mente é aquilo que adoramos.
Enquanto o bem-aventurado tem sua mente moldada pela lei e promessas do Senhor, o homem mau tem sua mente moldada por uma meditação em coisas vãs, que se transforma em murmuração e descontentamento. No Salmo de número 2, versículo 1, o salmista nos diz que o imaginário do homem mau é contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles odeiam a Deus e odeiam também o Filho de Deus. E por consequência, a igreja. No que você tem pensado? Para onde os seus pensamentos têm te levado? Meus irmãos, devemos submeter os nossos pensamentos à meditação da palavra, levando-os cativos a Cristo, destruindo todos os argumentos e pretensões maliciosas de nosso coração por meio da palavra. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Levar o nosso pensamento cativo a Cristo é meditar na lei do Senhor, é se apegar à lei, é obrigar o nosso coração, mente e espírito a se submeter àquele que é o soberano, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. A meditação na palavra nos ajudará a silenciar a voz do homem mau, nos livrando de seu escárnio e sedução. Quando o dia mau chegar, quando a tentação bater à sua porta, quando a sedução do homem mau se tornar atrativa ao seu coração, é a palavra do Senhor, o conhecimento e o relacionamento que você tem de Deus, que te livrará do mal. Senão você será como um filho insensato, que pede ao pai os seus bens. E gasta tudo. A insensatez traz miséria, morte, pecado. É necessário guardar o coração. E como guardamos o coração? Meditando na palavra de Deus. Meditem na palavra de Deus em todo o tempo. Quando acordar, quando você se levantar, durante o dia, no trabalho, a palavra de Deus deve habitar ricamente em nosso coração. A imagem da árvore plantada junto ao ribeiro de águas aponta para Deus como um jardineiro que nos plantou na videira que é Jesus. E as boas obras são um fruto que atesta a nossa salvação. A árvore aqui, preste atenção, a árvore aqui não é um mero canal que leva água de um lugar para o outro. Pelo contrário, ela é um organismo vivo que absorve a água da vida, produzindo no devido tempo bons frutos. Mas o ramo que não der frutos será cortado da videira. Aqueles que são feituras de Deus em Cristo Jesus dão frutos. Quais têm sido os seus frutos? Como você tem se portado? Se o seu cônjuge te descrevesse hoje, ele diria que você é um bem-aventurado? Alguém que medita na lei do Senhor? Ou que você
é um iracundo, um ganancioso, um pervertido ou pervertida. Os frutos revelam que tipo de árvore nós somos. Quais têm sido os nossos frutos? A folhagem dessa árvore não murcha, pois Deus a livra dos danos da seca. Por causa da providência de Deus, a árvore é preservada para sempre. Depender de Deus é o segredo do sucesso. Todos nós morreremos com sinfonias inacabadas e sonhos não realizados. Mas no Senhor, todas as nossas boas obras não são em vão, porque são realizadas na força e dependência de Cristo. Somos bem-aventurados e bem-sucedidos porque Jesus, na cruz, declarou que as nossas dívidas foram perdoadas. Em Cristo, Deus nos torna bem-aventurados. Em Cristo. Isso deve gerar em nós humildade e clareza da real dependência que temos de Deus. A árvore foi plantada, alguém a plantou, ela sobrevive por causa do ribeiro de águas, ela dá fruto por causa tanto do cuidado do jardineiro, como da água. Nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus, somos dependentes do Senhor. Este salmo, que está na categoria de sabedoria, nos chama a viver uma vida sábia, dependente do Senhor, não das nossas obras. O versículo 4 e 5 nos fala sobre o conselho do ímpio, e descreve esse conselho como um caminho de morte. Se o conselho do Senhor é um caminho de vida eterna, de vida em abundância, o conselho do ímpio é um caminho de morte. Versículo 4 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão, não se levantarão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O cenário de uma árvore plantada junto à corrente de águas é uma advertência contra o conselho dos ímpios, que remonta em nosso imaginário o jardim do Éden, onde nossos pais foram seduzidos pelo maligno. O conselho do maligno seduziu Adão e Eva. Isso deve nos servir como uma advertência perpétua contra o inimigo da nossa alma, a saber, Satanás e o pecado. O salmista leva isto tão a sério, que agora ele passa a descrever o caminho da condenação com ações concretas e figuras que representam a morte. A degradação do ímpio é marcada por um distanciamento progressivo da graça de Deus, a ponto de ser chamado de palha. A figura da palha, meus irmãos, representa tanto a infertilidade como o juízo. A palha não pode produzir nada de bom. Ela é infrutífera. A sua morte está em um grau tão elevado que, se você jogar a palha no rio, ela nunca brotará. Ela é infértil para sempre. A palha
só tem uma serventia: ser jogada no fogo. O homem mau, por meio de suas obras más, produz apenas juízo, e mais juízo sobre a sua cabeça. É isso que o homem mau produz. Esse salmo é considerado como a instrução de todo o livro dos Salmos. Ele é como um porteiro fiel que confronta todos aqueles que querem participar da congregação dos santos, gerando em nós uma preocupação dupla. A primeira diz respeito à sinceridade do nosso coração. E se hoje você encontrar algum pecado dentro de vossa alma, o abandone e o confesse, antes que seja tarde demais. Este salmo nos adverte contra os nossos pecados. Eles são caminhos de morte, porque o salário do pecado é a morte. Pois foi a dureza do coração de Israel que o levou para o cativeiro. Não sejamos como Esaú, que posteriormente, depois de vender o seu direito de primogenitura, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento em seu coração, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus capítulo 12, versículo 17. A segunda preocupação é com a alma do homem mau. No livro Jornada para o Inferno, de John Bunyan, ele descreve um diálogo entre o atencioso e o prudente, sobre os tempos que são maus. O prudente diz assim: estou inquieto, como o Senhor pela iniquidade dos tempos, mas não é a razão do meu espírito que você notou. Suspirei, porque lembrei da morte daquele homem pelo qual os sinos dobraram em nossa cidade. Atencioso respondeu: espero que não seja a morte do seu vizinho, o Senhor bom. Soube que ele está doente. Então prudente disse: não me refiro ao Senhor bom. Se fosse ele, eu ficaria preocupado, mas não aflito como estou. Se ele tivesse morrido, eu só prantearia, porque o mundo teria perdido uma luz. Mas o homem que me causa perturbação, agora nunca foi bom. Portanto, ele não morreu, mas também foi condenado. Sua morte natural o introduziu na morte eterna. Ele passou da vida para a morte, e depois da morte para a morte. E depois de falar isso, o Senhor prudente chora. A igreja deixou de chorar pela perdição em que o homem mau se encontra. Os nossos olhos estão secos porque abandonamos o amor e a misericórdia. Choramos pelos nossos sonhos não realizados, mas não choramos porque as pessoas estão indo para o inferno. Que o Senhor nos dê um coração cheio de entendimento e contrição pelo perdido. Coração este semelhante ao do profeta Jeremias, que chorava devido à perdição de sua nação. Meus irmãos, nós precisamos chorar
pela perdição do nosso país, do nosso estado, da nossa família, dos nossos amigos. Qual foi a última vez que você lutou com Deus pela alma de um perdido? Qual foi a última vez que você perdeu, ou melhor, que você passou uma noite em claro por alguém que você ama, mas que não é salvo? Este salmo nos lembra desta preocupação com a alma do homem mau. O verso 5 evoca a imagem da reunião da congregação dos justos, o culto público, fazendo assim um contraste com a roda dos escarnecedores. Neste exato momento em que cultuamos a Deus, várias pessoas estão cometendo pecados e mais pecados, dos mais diversos e tenebrosos. Agora, neste exato momento. E no dia do juízo, eles não prevalecerão contra o reto juiz. Seus argumentos nada serão. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Terrível coisa. Às vezes nos perguntamos por que alguns de nossos parentes e amigos não frequentam o culto público, não frequentam a igreja. A resposta está aqui. Eles não podem permanecer na congregação dos justos. E desde já, domingo após domingo, eles encenam com seus pecados e ações o juízo para o qual estão caminhando. Assim também é conosco, Igreja do Senhor. Domingo após domingo, encenamos o teatro da glória de Deus, cantando e desejando o céu, para o qual fomos predestinados desde antes da criação do mundo. Neste exato momento, existem 2 teatros sendo realizados. Um teatro é para a glória de Deus. O outro teatro é para a condenação do homem mau. Ore pelos perdidos. Orem pelos homens maus. Por fim, o versículo de número 6 nos mostra que o Senhor, Ele é o responsável por fazer separação entre o justo e o ímpio. Diz assim o versículo 6: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O bem-aventurado é aquele cuja a transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo 32, versículo de número 1. Jesus é o único capaz de nos revestir de tal bem-aventurança. Só Ele é bem-aventurado por natureza, em essência. Ele é o bem-aventurado descrito neste salmo. Ele é aquele que se afasta totalmente do caminho do mal, que medita na lei do Senhor, que dá frutos no tempo correto. Ele é o bem-aventurado. E na cruz, Ele derramou sobre nós essa bem-aventurança como uma dádiva. É Ele que nos livra da culpa. Ele é o caminho dos justos. Água viva que nos dá vida abundante. No último versículo do Salmo 1, somos
lembrados de que a salvação não depende do nosso conhecimento sobre Deus. Não é o quanto sabemos sobre o Senhor. O versículo diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. A salvação é fruto do conhecimento que o Senhor tem de nós. Ele nos amou primeiro. Ele nos buscou. Ele nos salvou. Aqueles a quem o Senhor, em sua soberania, escolhe conhecer, serão salvos. Pois a palavra diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. É o Senhor que se relaciona conosco. É o Senhor que procura Adão e Eva depois da queda. É o Senhor que nos procura depois de cairmos em pecado. É o Senhor. Mas o caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio é um caminho de morte. Cuidado com os conselhos do homem mau. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Cuidado com quem você escuta na internet. Cuidado. Hoje, Deus nos convoca a confiarmos em sua palavra, a confiarmos em seu nome. Deposite sua confiança somente no Senhor, pois Ele não é apenas o nosso provedor. Ele também é o nosso Salvador fiel, o nosso sustentador eficaz. E maravilhosa coisa é depender deste conselheiro maravilhoso e príncipe da paz. Aqui estão diante de vocês a bênção e a maldição. O caminho da bem-aventurança e o caminho da palha. Aqui estão estes dois caminhos. Escolhei agora a quem vocês vão servir. De fato, todos os dias, não só no culto público, mas em todo o tempo. Lembrando que aquele que confia no Senhor, escuta a sua voz, lê a sua escritura, tem contato diário com a palavra, medita nessa palavra e vive em comunhão com o corpo de Cristo. Meus irmãos, sem meditação na palavra e sem comunhão com o corpo de Cristo, o nosso caminho será o caminho do ímpio, o caminho do homem mau. Jesus nos salvou para que realizássemos boas obras. E algumas dessas boas obras é a leitura da palavra, a meditação na palavra e a comunhão com o corpo de Cristo no culto público. Não troquem isso por nada. Porque aquele que confia no Senhor será bem-sucedido. Vamos orar? Senhor, somos dependentes de Ti. Então pedimos para que o Senhor nos regue com a água da vida. E que essa água viva produza em nós, no tempo oportuno,
bons frutos. Que a bem-aventurança de Cristo Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso escudo. Livra os nossos passos do caminho do homem mau, os nossos ouvidos do conselho do homem mau, e o nosso coração da roda dos escarnecedores, que é um tipo de culto idólatra. Livra-nos, Senhor, deste mal. Seja misericordioso para conosco. Em Cristo Jesus, assim oramos. Amém.